Olá, bom dia, segunda-feira, semana começando. Isso aí, deixa eu convidar aqui algumas pessoas. Você que está entrando agora, quiser passar um pouquinho para frente, ou quem for assistir a live gravada depois, só passar um pouco para frente que a gente já começa aqui. Bom dia, Adri. Bom dia, Reinaldo. Bom dia. Ih, acordei espirrando. Tudo bem com vocês? Passaram bem aí a semana? Bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai continuar falando então sobre a oração. Eu não lembro exatamente em qual ponto eu parei a semana passada, na sexta-feira, mas de qualquer forma, eu já vou fazer uma revisão, né? Então a gente acaba falando um pouquinho sobre a última vez também. A gente estava comentando sobre a oração. E para entender sobre a oração, a gente precisa diferenciar um pouco o que é a nova aliança e o que é a velha aliança, para a gente entender isso dentro da Bíblia, né? Porque a Bíblia ela é composta de muitas e muitas orações. A Bíblia ela é composta, quer ver de quantas? Eu até anotei aqui, olha. Na Bíblia, nós vamos ter, em média, 650 orações que são citadas na Bíblia, sendo que dessas 650 eles colocam 450 respostas. Jesus, que quando fala que ele saiu para orar, são 25 vezes que relata na Bíblia que Jesus saiu para orar. Então, assim, se Jesus saiu para orar, por que nós também não vamos reservar esse horário para orar, né? Se o próprio Jesus fez isso. 25 vezes relata na Bíblia que ele fez. E Paulo menciona 41 vezes na Bíblia que ele que ele também fez orações. Que interessante isso, né? Outra coisa interessante sobre a oração também é que na Bíblia relata 5 posturas diferentes, né? Que as pessoas oram. Ou é em pé, que são as formas de que eles oraram que tem na Bíblia. Ou em pé, ou ajoelhado, ou sentado, ou prostrado quando está deitado, né? Que é em rendição. Em pé, de joelho, sentado, as mãos para cima, que é quando estão louvando, adorando, e também quando ele está prostrado, que é deitado no chão mesmo. Oi, Rosilene, Lia, bom dia, sejam bem-vindas. Então, na Bíblia, ela relata essas várias postões e todas essas orações. E o que a gente precisa entender, que eu estava falando, é que assim, como tem 650 orações em toda a Bíblia que são citadas de pessoas orando, existem orações que são do Antigo Testamento, que é da Velha Aliança. E para a gente lembrar, essa Velha Aliança, qual que é a diferença? É que era uma aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Era para aquela época, era para o povo de Israel. A diferença é que na Nova Aliança, é uma aliança que Jesus Cristo fez, mas Deus fez com Jesus. E isso nos atinge, porque aí agora não é só para o povo de Israel, agora é para todos os povos que creem nisso, que creem na ressurreição e na obra consumada da cruz. Então, essa é a diferença dessas alianças, né? Uma feita com o povo de Israel para aquela época. Então, as orações que eram feitas naquela época para o povo de Israel, que era Deus com o povo de Israel, eram orações onde as pessoas elas tinham que ficar
conversando muito com Deus para Deus poder perdoar essas pessoas. Então era uma oração de certa forma de convencimento mesmo. Elas tinham que orar muito, era uma oração muito intensa. Sabe que a diferença é que nessa velha aliança as pessoas tinham que insistir muito, elas tinham que ficar falando sempre para Deus fazer as coisas para ela, para Deus abençoar, para Deus poder curar, e ficava pedindo constantemente para Deus. E era muito intensa essa oração, usavam de muitas palavras e crendo que um dia essas orações iriam ser respondidas. E que um dia Deus iria prosperar, né? E fala sempre direto para o problema. Essa é a diferença da antiga aliança. A diferença da oração para a nova aliança é que na nova aliança nós não ficamos insistindo, nós declaramos, né? O que eu já falei, eu sou abençoada, porque isso está escrito na palavra que Jesus declarou após essa aliança. Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais, então eu não fico pedindo para que Deus me abençoe. Eu já declaro, eu sou abençoada. É uma declaração sobre a minha vida. Eu não preciso ficar pedindo para Deus isso. Outra diferença na nova aliança é que, ao invés de orar intensamente, por muito e muito tempo, eu oro crendo, com fé. Então, assim, eu posso orar uma vez, por exemplo, se eu vou querer que alguém interceda por mim, por exemplo, né? Se é uma pessoa que precisa de intercessão. Se tiver 1000 pessoas que oram intensamente o tempo todo, mas não têm fé, elas não creem, é melhor que uma única pessoa interceda, né, por alguém, mas que ela creia, que ela tenha fé. Então, o que vale na nova aliança é a fé, é o você crer, e não a intensidade, a quantidade de orações. Outra coisa na nova aliança é que você ora acreditando que já né? Que tudo já está consumado pela obra da cruz. Ao contrário da antiga aliança que as pessoas oravam crendo que um dia Deus iria fazer, que um dia iria acontecer. Quando a gente crê na obra consumada da cruz, que tudo lá na cruz foi consumado, você ora crendo que já que é um fato e que é real, né? Lembra que a gente falou muito sobre os fatos da Bíblia. E a outra coisa na antiga aliança que você fala é sobre o problema. E na nova aliança a gente fala ao problema, a gente dá ordens ao problema. Assim, olha, doença, saia daqui, você não pertence a mim. Eu ordeno em nome de Jesus que você saia. Você não pertence em Jesus, em Cristo eu sou curada. Então nós damos ordem ao problema, ao invés de falar sobre ele, que é o que o pessoal da velha aliança fala. Então, assim, se a gente lê a Bíblia e confunde as orações que estavam lá na antiga aliança com as orações da nova aliança, a gente vai acabar usando mesmo. Lembra que na velha aliança tem um versículo que ele fala assim, ó, se o meu povo que chama pelo nome, que clama pelo meu nome, orar sem parar, né? Eu não lembro exatamente, eu não separei esse versículo para falar com vocês hoje, mas vocês vão lembrar porque esse é uma oração muito comum. Se o meu povo clamar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo... Então, isso é uma oração que ela corresponde à antiga aliança. Porque quando que o povo tinha que ficar clamando, implorando, se humilhando? Era quando Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Porque não era qualquer pessoa que falava com Deus. Então as pessoas precisavam de forma intensa ficar ali, clamando e se humilhando mesmo para que Deus pudesse vir falar com uma das pessoas e trazer uma resposta de oração. Mas hoje a gente entende que não é assim. Então hoje não faz sentido você usar esse versículo para poder fazer uma oração. Né? Hoje o Senhor fala orar sem cessar, mas esse orar sem cessar, quando ele cita isso, por exemplo, essa parte, eu vou falar daqui a pouquinho, deixa eu só seguir aqui a sequência, tá mais pra frente. Mas orar sem cessar, ele vai falar de oração de ação de graças, né? Ele tá falando de gratidão. Então, o primeiro ponto é isso, é quando a gente falar de oração e você enxergar dentro da Bíblia, você primeiro separa. Isso está dentro da velha aliança ou isso está dentro da nova aliança? Separou. Depois que separou, mesmo dentro da nova aliança, ainda tem 2 pontos que a gente precisa ficar atenta. Que é assim, é Jesus Cristo falando para as pessoas enquanto Jesus Cristo estava na terra, enquanto a obra não havia sido consumada na cruz, ou são os ensinamentos de Paulo, de Jesus, do Espírito Santo, depois que a obra da cruz já foi consumada. Porque também há diferença. Há coisas que o próprio Jesus Cristo falou
enquanto ele estava na terra, que servia naquele momento, porque Jesus Cristo ainda não tinha ido para a cruz, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Então, mesmo ali, Jesus Cristo falou algumas coisas que depois não vai fazer mais sentido, depois que o Espírito Santo vem. E tudo isso a gente precisa ficar atento, porque senão a gente vai estar orando de uma forma indevida, de uma forma errada, de uma forma que não faz sentido, né? E só relembrando, a oração ela é rendição. A gente primeiro escuta, você aprende e depois você obedece. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo, por 3 vezes, rogou ao Senhor que tirasse, né, dele o espinho da carne. Deus ele disse assim, olha, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, assim, por 3 vezes, Deus também tentou convencer Paulo. Paulo ficava falando assim, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira... Então, Paulo ainda estava usando de uma repetição. Paulo ainda estava usando de tentar convencer a Deus. E aí, por 3 vezes, Deus tentava convencer a Paulo, porque em 3 vezes Deus não respondeu. Até que, na 3ª vez, Deus falou assim, e ele falou assim, olha, Jesus falou, né, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se a graça de Jesus é suficiente, porque ele já fez tudo na cruz, não é necessário você ficar pedindo para que as coisas aconteçam e nem é necessário você ficar ainda mais usando isso de vãs repetições. Basta que você creia que na cruz Jesus já fez tudo e que a graça dele te capacita a fazer o que você quiser. E assim será, através daquilo que você crê. Lembra que a moeda do céu, ela é a fé, né? A moeda do céu, ela é a fé, ela não é a oração. Então, se você fizer a oração sem crer, se você fizer a oração sem fé, sem acreditar naquilo que você está falando, você não vai conseguir o que você precisa, porque é só através da fé que as coisas acontecem. Então, a graça de Jesus é suficiente. É importante entrar na história de Deus e cooperar com Ele. Eu finalizei a última live falando isso, né? Que Deus nos convida, através da oração, a escrever a história de Deus. Não é o convencimento para que Deus escreva a nossa história. Porque a nossa história ela já está pronta desde antes da fundação do mundo, né? Deus já escreveu a nossa história. Mas pelo livre-arbítrio, às vezes a gente vai desviando dessa história e acaba se afastando do propósito de Deus para nós. E quanto mais eu entro na minha intimidade com o Senhor, quanto mais assim eu tiro, sabe, o foco da religiosidade, de tantas coisas às vezes que esses versículos são interpretados de forma errada dentro de instituições religiosas, ou de você, por uma pessoa, estar muito acostumada e nunca escutou falar sobre a nova aliança, nunca parou para pensar que existe uma aliança nova, que não é mais aquela antiga, e só vai seguindo o que as outras pessoas estão falando, você acaba repetindo o mesmo padrão e fazendo a mesma coisa. Então, o Senhor, ele te convida, ele faz um convite para você e para mim, ele fala assim, olha, entra no seu quarto, no seu secreto, libera o seu coração para mim. Libera as suas dores, as suas fraquezas. Fala pra mim o que você tá sentindo. Fala pra mim o que você não consegue fazer. O Senhor, ele quer um diálogo. Ele não quer um monólogo, que só você fala. E muito menos de repetições, porque Deus não é surdo. Pelo contrário, ele conhece tudo que tá no seu coração. Antes mesmo que você pense, ele sabe o que você vai pensar. Então, nós não precisamos ficar tentando convencer a Deus o que a gente tá sentindo ou o que nós queremos. Né? Ele está escutando, ele só quer que você seja sincero com ele e que você deixe ele acessar seu coração, porque o Senhor, ele não é um Deus invasivo, por isso que ele te deu o livre-arbítrio. Ele jamais vai invadir o seu coração e fazer de você alguma coisa que você não queira, mas a partir do momento que você se rende, que você se coloca à disposição dele, que você entra naquele momento de intimidade com o Senhor e fala assim, Senhor, eu tô aqui, eu não sei nem o que falar, mas uma coisa eu sei. Olha para o meu coração, veja o que está escrito aqui e me ajude a tirar tudo de ruim e colocar tudo de bom que é seu, sabe? Se orações simples assim forem feitas, mas forem feitas sinceras, com fé, o que vai acontecer? Você vai escutar, você vai aprender aquilo que ele está te falando e você vai passar a obedecer aquilo. Então é necessário essa rendição, que é alinhar o nosso coração com o coração do Pai. É declarar que o céu já declarou como verdade por causa da obra consumada da cruz. Eu e o céu, você e o céu, nós vamos juntos
E aí, quando a gente acessa juntos, a gente acessa todos os recursos que já tem no céu, que o Senhor já preparou, que é o que está escrito lá em Efésios, que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. E pela oração você libera esses recursos para poder usar aqui na Terra. Então, não é, sabe, a oração ela não é uma atitude passiva, onde você fala e você fica esperando, onde você fala e você não escuta, onde você fala e você não obedece. Não, a oração ela precisa ser uma atitude ativa. Ela é uma atitude ativa que há sempre ação. Ao você falar e você ouvir, ao você escutar e você obedecer, ao você escutar e você começar a se movimentar, você mexer. Há uma união do seu coração com o coração de Deus. Você se enxerga junto com Jesus no trono dele, porque está escrito lá em Efésios também, eu só não lembro agora, acho que é no capítulo 4, que nós estamos assentados com Deus na região celestial. Espiritualmente nós estamos assentados lá, é o que diz a Bíblia. E se você crê nisso, espiritualmente você acessa, em espírito você se vê sentado nessa região. E se você está sentado nessa região e se o seu coração já está alinhado com o coração de Deus, você simplesmente acessa, você toma posse do que é seu. Você toma posse daquilo que é seu por direito. Você toma posse da provisão que já é sua, então você se enxerga, eu sou provida. Você toma posse da cura que é sua, então você diz, eu sou curada. Você toma posse da prosperidade, você fala, eu sou próspera. E você vai tomando posse de tudo que é seu. Você vai crendo nisso, e de tanto declarar isso aqui, de crer nisso, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Porque você passa a agradecer já tudo isso que está na sua vida. A oração não é sobre mim, não é sobre você. A oração, na verdade, ela é sobre Jesus, né? A oração é sobre Jesus. A oração é sobre a obra consumada da cruz, é sobre o nosso amado, é sobre o nosso noivo. É tudo sobre ele, gente. Assim, sabe, quando nós entendemos que não se trata de mim, sabe, que se trata dele, de Jesus, se trata do que ele fez na obra consumada da cruz e no que eu respondo diante daquilo que ele fez. Ele não foi para a cruz, não foi para me libertar, não foi para me trazer vitória, ele não foi na cruz, não foi para poder perdoar os meus pecados, então eles já são perdoados. Ele não foi na cruz, não foi para me dar uma vida nova. Vocês já não fazem parte mais desse mundo, mas agora vocês são uma nova criatura e vivem no outro mundo que é o meu mundo. Não foi para isso? Então é tudo sobre ele. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo volta para ele. Isso está escrito lá em Romanos 12. Nada é nosso, tudo é dele. Então, se ele veio servir nos 3 anos que ele esteve aqui, dos 30 aos 33, que ele veio servir aqui na Terra, ele veio nos ensinar como servir. E ao mesmo tempo, quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo dele. Ele falou assim, agora vocês são co-herdeiros, agora vocês são filhos. Assim como eu sou, vocês são. Então, na mesma forma, nós somos filhos de Deus. Como filhos, nós temos acesso a todos os recursos. Mas para quê? Para servir a Jesus aqui na Terra. Para fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Então, ele quer que nós acessemos esses recursos. Mas para poder servir. Porque se trata dele. Assim como ele começou a história de evangelização, de cura, de provisão, de liberar amor para as pessoas, de entender que agora nós temos um pai. Porque na velha aliança era uma blasfêmia você chamar Deus de pai. Tanto é que quando Jesus começou a falar para as pessoas, chamando de pai, ensinando a oração do Pai Nosso, quando ele começou a falar, Pai Nosso, que estás no céu, olha essa oração. Era uma blasfêmia para aquelas pessoas, porque não era permitido que ninguém colocasse Deus como pai. Então Jesus ele veio falar isso, falou assim, olha, agora vocês são filhos, assim como eu sou, vocês são. Só que como filhos você precisa servir, fazer aquilo que eu vim fazer. É por isso que eu estou colocando o Espírito Santo em você, para te capacitar, para você poder servir, para te capacitar, para você curar, para te capacitar, para você levar boas novas às pessoas. É por isso que eu te capacitei. E é por isso que o Espírito Santo hoje habita em você. Então, se nós não entendemos sobre a oração e do poder poderoso que a oração tem, a oração ela movimenta o mundo espiritual. Só que nós precisamos orar da forma correta. Uma vez que nós entendemos isso sobre o Criador do universo, ele estará te convidando a fazer coisas que ele já liberou para serem feitas, que já estavam nos planos dele,
para você, desde antes da fundação do mundo. E ele estará te chamando para descobrir histórias que ele já escreveu sobre você agora e quer que você manifeste essa história aqui na Terra. Tem uma outra coisa que até eu já falei muitas vezes até entender isso. E que eu vejo que muitas pessoas ainda falam, talvez de uma forma sem entender muito o significado, talvez não parando para pensar o que realmente significa, né? Quem nunca falou assim, Deus está no controle? Quando eu falo isso, Deus está no controle, isso faz de Deus ser terrível, isso faz um Deus ser controlador. Significa que Deus quis criar o que acontece de ruim para você. Porque se Deus ele é soberano, né? Na Bíblia está escrito que ele é soberano sim, mas isso não significa que ele é um Deus controlador. A soberania de Deus, ela se expressa dessa forma de fazer o que ele quiser fazer. Porque Deus é soberano, ele tem a liberdade de fazer o que quiser aqui na Terra, pela soberania dele. E ele escolheu, pela soberania dele, por ele poder escolher o que ele quisesse aqui na Terra, o que Deus escolheu? Pela soberania dele, entregar a Terra aos homens. Lá em Salmos 115:16 ele diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Uma vez que Deus entregou a terra para os filhos dos homens, estes filhos poderiam fazer o que eles quisessem na terra. Porque a terra agora corresponde a nós que somos seus filhos e a todas as pessoas, na verdade. Então nós podemos fazer o que a gente quiser aqui na terra. E então, se Deus deu essa terra, ele não pode simplesmente intervir e fazer o que ele quiser. Se Deus intervir, ele estará indo contra a sua própria justiça, porque ele já deu essa terra. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, por exemplo, um proprietário de uma casa, né? Eu não lembro se eu cheguei a falar isso ontem, se eu falei, eu vou acabar repetindo, se eu falei na sexta-feira. Tem uma pessoa que ela é dona de uma casa. Ela é dona, só que ela saiu e foi morar em outro lugar e deixou um inquilino morando, né, de aluguel aqui. Por exemplo, aqui no meu apartamento, deixei um inquilino morando e fui morar em outro lugar. Esse inquilino, ele comete algum crime, ele comete alguma coisa errada, ou ele tá fazendo muito barulho no prédio e as pessoas estão reclamando muito dele, aqui no prédio. Eu que estou lá, eu não tenho controle dessa situação. Essa propriedade, ela é minha, eu sou dono de tudo, né? Mas isso não cabe a mim ter o controle, porque eu entreguei esse controle para essa pessoa que ela aluga, a partir do momento que eu entreguei esse apartamento para ela. Ela tem um controle agora desse apartamento. Então eu não posso simplesmente intervir, porque é ela que tá aqui, ela que vai ter que arcar com todas as consequências de tudo o que aconteceu aqui de ruim ou de bom. Essa pessoa que é inquilina, que mora aqui agora, ela vai ter que arcar com isso. Apesar disso aqui ser meu, eu não posso arcar, eu não posso intervir, entende? Então a mesma coisa com Deus, ele deu a terra pra gente e tudo que aqui é nosso. Então ele não pode intervir uma vez que ele deu. É nós que temos o controle de toda a situação. E quando eu digo, não, Deus tem o controle. Deus tem o controle das doenças, Deus tem o controle da situação que eu estou passando, da situação. Quando eu coloco que Deus está no controle, eu estou querendo dizer que se as coisas ruins estão acontecendo é porque o controle de Deus não deu certo? É porque ele não fez o que ele precisava fazer? Então eu estou julgando como um Deus mau, que faz umas coisas boas para uns e faz umas coisas ruins para os outros. Que permite que umas pessoas tenham doenças e permite que outras sejam curadas. Percebe que eu estou colocando em Deus numa posição de que ele permite que algo bom aconteça e algo ruim aconteça. Então Deus, ele não está no controle. Quem está no controle da situação somos nós. Porque através da fé, através do que eu creio na obra consumada da cruz, eu tenho o poder, o Espírito Santo me dá o poder através da fé de mudar todas as circunstâncias, de mudar todas as situações. Porque Deus já nos capacitou para isso quando ele enviou Jesus. Então Deus, ele não está mais no controle das coisas, ele não está. Ele estava na antiga aliança, agora ele não está mais. E isso ainda está muito fixo, sabe, na vida das pessoas. E Deus, ele também não é manipulação, né? Como eu coloquei até no título da live hoje. Deus, ele não é manipulação. Deus, ele nos dá a oportunidade de escolhas. Ele nos deu o livre-arbítrio, então ele nos permite escolher. E uma vez que nós fazemos escolhas ruins, nós vamos ter que arcar com as consequências dessas coisas ruins. Se fizermos coisas boas, nós vamos arcar com as consequências das coisas boas.
Uma coisa o Senhor deixou como princípio na palavra, que é a lei, né, da colheita, da semeadura e da colheita. Então, se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, logo eu vou colher coisas ruins. E isso é um princípio, isso é verdadeiro. E o Senhor já deixou escrito isso. Além dele deixar escrito isso, o Senhor ele já deixou todas as instruções na Bíblia. Se a gente for ler lá Provérbios, você vai ver que lá tem instruções para tudo, para administração de empresa, tem instruções para finanças, tem instruções para criação de filhos, tem instruções para tudo lá. Então ele deixou o caminho para que a gente fizesse, todo o caminho. Porque se a gente errar, a gente sabe, olha, não é Deus quem está no controle. São consequências de coisas que nós mesmos estamos plantando aqui na Terra, né? E se alguma coisa também acontecer, o Senhor, ele sempre vai usar, sabe, daqueles que são filhos, essas situações que são ruins para trazer coisas boas. O Senhor sempre vai trazer situações ruins para trazerem coisas boas. Então, às vezes, ele enxerga, ele vê, ele sabe de tudo que é ruim que pode acontecer em nossas vidas. Mas ele vai usar desses momentos também para que coisas boas aconteçam. Ou que a nossa fé seja fortalecida, ou que a gente continue na perseverança, para que a gente se capacite a fazer mais, perceber que nós somos capacitados para fazer mais, ou para aprender mais sobre Jesus, para aprender mais sobre a obra consumada da cruz. Ele sempre vai nos ensinar coisas. E eu tava falando na sexta-feira também para vocês que, assim, às vezes, eu, sem perceber, sem ter estudado nada disso, eu acabava crendo, né, na oração, que a oração é algo que o Senhor já fez, que já é meu e que eu preciso somente me render para que eu possa acessar e tomar posse. Por exemplo, teve um momento em que no consultório, eu também falava sobre isso, verdade, Hélio? Teve um momento no consultório que foi faz muitos anos, tem 17 anos que eu tenho um consultório. Lá no comecinho eu passei por uma fase bem desafiadora. E a minha autoclave, ela queimou. Eu acho que eu já até falei aqui uma vez sobre isso. A autoclave é aquele equipamento, sabe? Que ele esteriliza os materiais. E a minha irmã tinha um outro consultório, mas que era um pouco mais distante. E então eu fiquei, acho que uns 2 dias, levando material para esterilizar no consultório dela e trazendo. E naquele momento, eu não pedi nada. Eu fiz o orçamento de quanto ficava para poder consertar. Eu ficava, na época, ficava em média R$2.000. Eu falei assim, Senhor, agora eu não tenho esse dinheiro. Então agora eu não posso consertar. Eu só falei assim, eu vou deixar ela quietinha aqui. E eu não reclamei, eu simplesmente não fiquei olhando mais para a situação. Eu fiz o que eu podia fazer na época, que era ir esterilizar o material lá e voltar. Porque eu não podia ficar sem fazer isso. E aí, uma pessoa no dia seguinte, passaram 2 dias que eu fiz isso, no dia seguinte, uma pessoa me liga falando assim, que ela estava com uma autoclave de uma época que eu tinha feito um trabalho voluntário. Assim que eu me formei, eu fiz um trabalho voluntário neste lugar e depois fechou. E ela falou assim, Fabiana, eu tô com a autoclave daquele lugar onde você fez um trabalho voluntário, já tem alguns anos que ela tá aqui, e eu não quero vender, eu quero entregar ela para você. Será que você tem condições de vir buscar hoje ainda, porque eu preciso desocupar esse espaço até amanhã? E naquele mesmo dia eu falei pro meu esposo, opa, agora mesmo, vai lá e busca pra mim. Então, assim, sabe que o Senhor, ele sempre vai prover as nossas necessidades. Nós só precisamos acreditar que tudo já é nosso. Aquele momento foi um momento, assim, de plantio e de colheita, sim, porque foi através de um trabalho voluntário que eu fiz naquela época, que já tinha tido alguns anos. Ela lembrou de mim por causa disso e me deu. E também foi um mover do Senhor, porque ele viu a minha necessidade, ele viu do quanto eu estava precisando daquilo. E naquele mesmo momento ele tocou o coração de alguém para que essa pessoa entrasse em contato comigo. E me entregou aquela autoclave que durou uns 5 anos ainda, que era muito melhor, muito maior do que a minha. Eu lembro que a minha era de alumínio e a que ela me deu era de inox. A minha era de 12 litros e a que ela me deu era de mais de 20 litros. Então, assim, tudo do melhor o Senhor tem para nos dar. Tudo do melhor já é nosso. Tudo, a gente já tem recursos no céu. Tudo, tudo. E se hoje a gente ainda não está conseguindo acessar, é porque a gente ainda não está tendo a fé e não está crendo o suficiente. Ou está com foco no problema.
Porque enquanto o nosso foco ele está no problema, se eu tivesse reclamado, se eu tivesse preocupado, se eu tivesse chorado, falando assim, Senhor, eu não consigo comprar agora e não sei o que, lamentado. Se eu tivesse feito tudo isso, talvez eu teria ficado dias e dias sem ter acessado esse recurso, sabe? E assim foram com muitas outras coisas que aconteceram na minha vida. E eu nem tinha entendimento sobre isso. Mas uma coisa eu tinha certeza, que o meu Pai, o meu Deus, ele provia todas as minhas necessidades. Isso eu sempre tive comigo. E eu nunca fiquei gostando de ficar pedindo, porque dentro do meu coração ficava assim, nossa, mas Deus ele não é surdo, pra que eu vou ficar pedindo tantas vezes? Por quê? E aí entra talvez uma passagem que ela diz na Bíblia, que você fala assim, né, que tem um versículo que o próprio Jesus fala lá no Novo Testamento, que ele fala, bate, vos dá, bate e ele fala para bater até você conseguir. E muitas pessoas olham esse versículo como se fosse para você ficar orando sem cessar, no sentido de ficar pedindo a mesma coisa. Tem um outro versículo que diz, que o próprio Jesus também diz, que ele fala, se uma mão te leva a pecar, é melhor que você arranque. Se um olho te leva a pecar, é melhor que você tire esse olho. Então, assim, da mesma forma que Jesus usou uma expressão, ele usou a outra. E isso não significa que aquilo é para ser algo para ser usado agora, né? O Senhor disse, orai sem cessar. Mas quando ele diz orai sem cessar, ele está dizendo, olha, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17, ele diz assim, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não extingais o Espírito. Quando ele diz orai sem cessar aqui, a gente não pode pegar esse versículo solto. Nós precisamos ler todo o contexto. Lembra que eu falei uma vez na Bíblia que você tem que pegar o contexto? Leia um capítulo antes, leia um capítulo depois. Entenda quem está falando, para quem que ele está falando, para qual época específica ele estava falando. A gente precisa entender tudo isso dentro de um contexto bíblico antes de tomar posse disso para sua vida. Antes de acreditar só porque uma pessoa falou. É preciso ler tudo. E quando a gente vai ler todo esse capítulo aqui, a gente vai entender que esse orar sem cessar estar em intimidade com o Senhor e dar graças em tudo, ou seja, você ser grato o tempo todo. Porque eu já falei, quando Jesus fez, por exemplo, a multiplicação dos pães, o que ele fez? Ele olhou para o céu e ele deu graças. E por ele ser grato, ele acessou tudo o que tinha de recurso e trouxe para aquelas pessoas o quanto aquelas pessoas desejaram, né? Então, aqui ele fala do orar sem cessar na ação de graças, da gratidão. Em Romanos 8:28 ele diz assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Imagina se Paulo, de dentro da prisão, por exemplo, tivesse resolvido as coisas com foco no seu problema. Pela visão, ele disse, Paulo só teve uma visão, eu já falei disso aqui também, né? Que Paulo, dentro da prisão, ele teve uma visão de como que estavam as pessoas naquela cidade, do quanto elas estavam sendo evangelizadas, ou do quanto elas precisavam. E em visão, ele disse, somos mais que vencedores. Aqui a gente vê que o foco de Paulo não estava no problema, mas na obra de Cristo na cruz e a certeza da vitória. A certeza da vitória. Porque o nosso Deus, um dos nomes de Deus é o Deus bandeira. O Deus bandeira é o Deus da vitória, aquele que balançou a bandeira como vitória a partir da obra consumada da cruz. E Paulo, ele já sabia disso. Então, Paulo, ele identificava através de visões, lembra da imaginação? Ele conseguia visualizar o que estava acontecendo, mas ele não focava no problema. Imagina se Paulo ficasse rogando a Deus para ajudar naquele problema. Não. Gente, vamos pegar como exemplo Paulo, olha o que ele fazia. Ele falava assim, ó, somos mais do que vencedores. E o que Paulo fazia na prisão? Ele louvava, ele adorava, ele dava graças a Deus o tempo todo. Mesmo ele sendo maltratado, mesmo ele sendo machucado. Não sei se vocês já estudaram um pouquinho sobre a posição que as pessoas presas ficavam. Eles ficavam com as mãos aqui, às vezes, acorrentadas, né? Só com o pescoço, às vezes, para fora. Às vezes, eles ficavam pendurados, sem conseguir ali. Chegava uma hora de que tantas horas pendurados, eles não tinham mais nem precisão das suas pernas. Eles não podiam nem mais sentir as suas pernas quando eles ficavam presos. E mesmo ali, Paulo conseguia agradecer o tempo todo.
Ele louvava, ele cantava, ele falava para aquelas pessoas em forma de cartas, ele escrevia: nós somos mais do que vencedores. Paulo já declarava isso. Então o foco nunca está no problema, nunca. Olha lá em Romanos 8,37, foi quando ele disse: ó, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque o foco de Paulo estava na obra consumada da cruz. Olha o que ele dizia: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que lindo isso. Paulo, ele tinha tanta certeza e tanta convicção do que Jesus Cristo tinha feito na obra consumada da cruz, que a vitória ele cria aquilo no coração e ele vivia aquilo na sua alma, no seu espírito. Ele sabia que ele era mais que vencedor. E assim como ele era, nós como filhos, nós somos também. E nós precisamos tomar posse disso, porque o Espírito Santo, da mesma forma que habitava nele, habita em nós. Nós somos mais do que vencedores. Então, quando a gente estiver diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, não é ficar pensando no problema, como eu vou resolver isso, né? Ou você pede ao Espírito Santo orientação para ele te trazer uma pessoa que possa te orientar de uma forma correta sobre aquilo, porque uma coisa é certa, não adianta você perguntar sobre como melhorar um casamento para uma pessoa que está mal casada. Você tem que buscar as pessoas certas. Então, ou você pede orientação ao Espírito Santo para aqui na Terra ele te direcionar para que você possa ter um conselheiro, porque na Bíblia também fala sobre termos conselheiros, e isso é muito bom, para te orientar de uma forma correta, de uma pessoa que seja cristã, de uma pessoa que creia também na obra consumada da cruz. Ou você começa a declarar também sobre a sua vida tudo que já está escrito como fato, porque você está em Jesus. Então, tudo que Jesus é, você é. Nós somos mais do que vencedores, nós somos abençoados, nós somos declarados prósperos, nós somos curados. E tira o foco do problema. E aí tem algumas orações feitas no Novo Testamento após a ressurreição de Jesus. Lembra que eu falei da diferença, né? De orações às vezes feitas antes e orações feitas depois. A oração feita no Novo Testamento, por exemplo, a oração de Estevão, lá em Atos 7,59. Estevão, o primeiro mártir cristão, ele ora quando ele está sendo apedrejado. Olha só, gente, quando Estevão, ele foi apedrejado. Ele foi uma pessoa muito, muito, muito usada pelo Espírito Santo, sabe? E ele foi apedrejado, ele foi morto assim, como mártir. Mas naquele momento, Estevão, ele não focou no problema. Ele não ficou pedindo para as pessoas pararem de ficarem jogando pedras em cima dele. Nada disso. Sabe o que ele fez? Ele orou pedindo perdão por seus agressores. Ele orou pedindo para que Deus perdoasse essas pessoas. Olha como ele falou, como está escrito lá no verso 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, olha uma das formas que eu falei que as pessoas oram, né? Uma das formas é de joelhos. Clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O foco da oração era o outro, era o perdão para os outros. Olha que lindo isso. Quando você começa a ler, assim, todas as vezes que lá no Novo Testamento, principalmente depois que Jesus Cristo ressuscitou, todos os relatos a partir de Atos dos Apóstolos, e você começa a observar as orações que eles fizeram, você vai perceber que não são orações de ficar pedindo, são orações de ou ação de graças, de gratidão, ou são orações de arrependimento, pedindo para que o Senhor perdoe as outras pessoas pelo que elas estão fazendo, para que elas se arrependam, orações de intercessão, são orações de gratidão, são orações focadas no outro. Olha outro exemplo de Paulo, a oração de Paulo pela compreensão espiritual. Olha, essa é uma das orações que eu mais gosto, que está lá em Efésios, capítulo 1, verso 15. Paulo ora para que os crentes, né, as pessoas que creem em Éfeso, que elas tenham uma compreensão mais profunda do propósito divino. Gente, essa oração é linda. Ela é linda, linda, linda. O foco da oração aqui era o outro, para que compreendessem o propósito de Deus. Aqui eu não deixei, aqui depois vocês leem, que é Efésios 1,15.
Mas eu vou abrir aqui para ler porque é tão lindo e eu gosto muito. Deixa eu só ler para você rapidinho, peraí. Efésios 1:15. Deixa eu só achar aqui. É tão lindo isso. Muito quente aí também hoje, né, gente? Peraí, meu amor. Efésios 1:15. Ele diz assim, ó, em Efésios 1:15. Oração tá na minha Bíblia, que a minha Bíblia é a King James, olha. Ela tá bem escrito assim o título, sabe? Oração de Paulo. Aí tá escrito: por isso também, depois de ter ouvido falar de vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso, olha só, ele não para, isso significa que ele estava orando sem cessar. Olha só, não cesso de dar graças por vós, gratidão, gente, de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre vós. Nossa, eu não sei se vocês conseguem ter tanta clareza do quanto eu tenho sobre essa oração de Paulo. Olha só, Paulo começa a oração dele primeiro dando graças, gente, agradecendo, falando que ele não cansa, que ele ora sem cessar, mas com sentido de gratidão, por saber que aquelas pessoas estão entendendo sobre Jesus. E aí ele pede a Deus o quê? Para que o espírito de sabedoria e de revelação venha até aquelas pessoas, para que elas tenham conhecimento, para que elas possam entender qual é o propósito de Deus para elas. Olha, ele quer que ele entenda a esperança do chamado delas. Isso aqui prova que todos nós temos um propósito. E Paulo desejava que aquelas pessoas tivessem entendimento de qual era o propósito de Deus para com aquelas pessoas. E aí depois ele disse, para que eu quero que vocês entendam qual que é o propósito de vocês? Para que vocês entendam que vocês têm uma herança. Para que vocês entendam que vocês têm uma herança no céu e que essa herança vai te dar muito poder. Olha só, o que cremos segundo a operação do seu grande poder, que se manifestou em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. E aí vai falar muito acima de tudo, né, como eu já li, e colocou todas as coisas sob os seus pés e o fez ser cabeça da igreja para todas as coisas. Quem é a igreja? Somos eu e você, somos nós. Jesus Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E ele finaliza aqui a sua oração. Aquele que cumpre tudo em todos. Se nós cremos que Jesus Cristo é a cabeça, que nós somos o corpo, nós cooperamos, nós identificamos qual é o nosso propósito, entendemos que nós temos essa herança, nós temos acesso à herança, temos acesso ao poder do Espírito Santo que habita em nós, e assim, Jesus Cristo, ele vai fazer com que a plenitude se cumpra em nós. E aí vai entrar a plenitude. O que é a plenitude? É o que Jesus fala, que nós tenhamos a vida em abundância. Essa é a plenitude. A plenitude é quando nós entendemos que mesmo diante das dificuldades e dos problemas, mesmo diante das tribulações, nós estamos em paz. Nós estamos em paz porque nós temos a perfeita convicção de que aquele que nos deu a vida, aquele que trouxe Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, é o mesmo que ressuscitou, que enviou o Espírito Santo dele em nós e que nos dá o poder de tomar posse de tudo que é nosso por direito, de ficar livre, de rejeitar toda doença, toda enfermidade, de declarar a cura, de rejeitar toda pobreza, de rejeitar toda escassez, de rejeitar tudo que não é do Senhor, tudo que não faz parte da abundância, tudo que não faz parte da plenitude. Tudo isso nós rejeitamos. Então, pegue essa oração como exemplo, sabe? Oração de Efésios, capítulo 1, a partir do 15. E medite, sabe? Leia uma vez, leia duas, leia três. Pede o Espírito Santo para te dar revelação sobre o que está escrito ali. Até que isso fixe no seu coração, que fique assim tão forte, que você vai entender mesmo como que funciona a oração. E assim, e se você quer mais ainda, pega todas as orações a partir dos Atos dos Apóstolos.
Vai lendo todas as orações e você vai entender que nenhuma delas, ninguém está pedindo nada. Em todas elas, ou as pessoas estão pedindo pelos outros para que os pecados delas sejam perdoados, ou as pessoas estão fazendo ações de graças, que é agradecendo, ou pedindo o Espírito Santo para dar discernimento, para dar sabedoria. Porque uma coisa lá em Tiago, no capítulo 1, se eu não me engano, ele fala em Tiago, que peça a Deus sabedoria, né? Que a todos dá, de graça. Então, a sabedoria nós precisamos pedir. O que é do Espírito Santo nós precisamos pedir, que é a sabedoria, o discernimento, o entendimento, para que a gente possa entender qual que é essa graça manifestada na nossa vida através de Jesus. Qual é esse poder que Paulo diz que nós temos e que ele quer que a gente acesse através da herança que Jesus Cristo nos deixou, né? E Tiago também, eu vou falar essa última oração para finalizar aqui, que Tiago fala lá em oração da fé agora. Tiago no capítulo 5, verso 13. Tiago fala sobre a importância da oração e da confissão de pecado entre as pessoas que creem em Jesus Cristo. Ele diz assim, ó: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então você percebe que aqui ele está falando de uma oração para curar os enfermos, de uma oração para os doentes, mas só que através do perdão. Porque assim, para que nós que já somos cristãos, nós que compreendemos a obra consumada da cruz, nós que já entendemos tudo isso, não tem como nós declararmos a cura sobre a nossa vida se dentro de nós ainda há falta de perdão. Se dentro de nós ainda há coisas a que a gente precisa se arrepender. Se dentro de nós há situações que ainda estão mal resolvidas. Por isso que nós precisamos, para alinhar o nosso coração com o do Senhor, nós precisamos primeiro pedir para Ele vasculhar o nosso coração e nos mostrar tudo aquilo que ainda está de errado que a gente precisa resolver. Dar essa permissão para o Espírito Santo. Porque uma vez que Ele acessa o nosso coração, uma vez que Ele nos faz perdoar todas as pessoas que nós precisamos perdoar, liberar o perdão para quem nós precisamos liberar, entrar nessa paz com o nosso coração, aí sim, nós estamos prontos para prosperar. Aí nós estamos prontos para sermos curados. Porque a cura, a prosperidade, tudo já está acessível. Só que para isso nós precisamos liberar o perdão, para isso nós precisamos nos arrepender. E é o que é a oração da fé que Tiago faz aqui. E tem a oração de Paulo por seu sofrimento em 2 Coríntios 12, 7. Paulo fala sobre uma oração que fez para aliviar seu sofrimento. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Aquela que nós lemos, né? Então, todas essas orações, se vocês forem observar, elas são orações curtas, simples, focadas no outro, no arrependimento, no perdão e na graça de Jesus. Olha que lindo tudo isso, gente. É muito lindo, né? O Hélio colocou amém, a Marinalva amém, glória a Deus, amém, obrigada pelas palavras que nos ensina, amém. Toda honra e toda glória ao Senhor, né? Porque é Ele que me capacita e é Ele que capacita vocês também a fazerem tudo o que precisa ser feito para que o propósito de vocês se cumpra. E é isso, gente. É muito lindo, né? E tem mais algumas coisas sobre oração, mas talvez eu faça um intervalo, né? Amanhã eu falo de outra coisa e depois de um tempinho a gente volta a falar sobre isso, porque eu ainda estou estudando muito sobre a oração. Eu quero separar todas essas orações do Novo Testamento a partir de Atos, uma por uma. Eu quero meditar, né, em oração, na presença do Espírito Santo, sobre cada uma dessas orações. E depois eu trago para vocês aqui sobre o que mais eu aprendi. Mas eu vou estudando, anotando e mais pra frente eu trago, tá bom? Ótimo dia pra vocês, que essa semana seja uma semana de muita revelação do Espírito sobre vocês, muita sabedoria, discernimento, entendimento, né? Que os corações de vocês sejam cheios da presença do Espírito Santo. Que o foco seja na gratidão, na ação de graças, de olhar para o outro, de derramar o amor que é derramado em nós como vasos de honra, seja transbordado na vida de outros. Que sejamos os dispenseiros da graça de Deus na vida de outros. Que hoje, por onde vocês passarem, né, que as pessoas sintam essa presença tão intensa, essa presença tão forte da presença do Espírito Santo na vida de vocês. E que muitas pessoas sejam curadas, que muitas pessoas sejam iluminadas, que muitas pessoas sintam suas vidas transformadas só de passarem ao lado de vocês. Beijo. Até mais, gente. Até mais.
Até amanhã.